Você já se frustrou porque chega na hora do show, ninguém te escuta direito, é aquele som embolado, é aquela microfonia, é aquele som distorcido, rachando, enfim, aquela bagunça. Tu ensaia, só que chega na hora do show, dá tudo errado por conta do som. Pois é, isso acontece muitas vezes. A mixagem ao vivo é uma coisa bem desafiadora, muitas vezes, né? É som que muda o tempo todo, né? Cada dia uma locadora diferente, um ambiente diferente, a acústica do local também é diferente, enfim, vários instrumentos ligados ao mesmo tempo, enfim, uma série de coisas que pode fazer complicar a tua vida na hora de mixar uma banda, ou até mesmo na tua apresentação, voz e violão, né? Na hora do teu show. Por isso é muito importante você saber sobre a teoria, sobre a base de como funciona o som, certo? Com esses conhecimentos básicos, esses problemas aí que acontecem no dia a dia, você tira de letra e a mesa de som não vai ser mais um bicho de 7 cabeças para você. Fala pessoal, eu sou o Peterson e eu trabalho profissionalmente com música e com áudio há mais de 20 anos. E hoje eu vou estar mostrando para vocês aí os princípios para fazer uma boa regulagem de som. Partindo desde o zero, vou mostrar a teoria e vou mostrar a prática. E com isso, tu vai eliminar teus problemas com áudio aí. Então vou começar já direto ao ponto. Hoje eu trouxe essa mesa analógica, uma jovem senhora CSM 24.8. E a princípio toda a mesa de som ela acaba impressionando, né, pelo tamanho, pela quantidade de botões e tal. A pessoa pensa que nunca vai conseguir mexer nisso. Mas eu trouxe justamente uma mesa analógica para explicar para vocês que toda mesa tem uma lógica por trás dela. Então, se tu aprender essa lógica, conseguir mexer numa mesa de som analógica que nem essa, tu vai saber mexer numa mesa de som digital também. Então, toda mesa de som analógica ela é dividida em setores. Então, assim, ó, cada linha dessa é um canal. Ou seja, aqui nessa mesa de som nós temos 24 linhas, então temos 24 canais. A possibilidade de ligar 24 instrumentos, ou voz, ou guitarra, um baixo, enfim. Então você pode ver que desde o começo até aqui em cima, essa aqui é a entrada de som XLR, temos aqui a entrada de line, que é um P10, e a gente vai descendo. Então toda a regulagem desse canal, vamos dizer, se eu engatar uma guitarra aqui, vai ser feita nesse canal. Se eu engatar um microfone nesse canal, a regulagem dele vai ser feita aqui nessa linha. E assim sucessivamente. Já o outro setor, que seria esse lado de cá. Eu vou me atentar mais à parte aqui do master, porque como essa mesa é uma mesa com bastante recursos, eu não quero confundir vocês com outras coisas. Vamos ao principal. Ou seja, esse aqui é o volume principal da mesa de som. Então, tudo que entra nesses canais aqui, nessas entradas, a gente vai levantar os volumes e esse aqui vai ser o volume geral de toda a mesa de som. Se eu quiser levantar o volume, por exemplo, da minha banda inteira, de tudo que está conectado, eu vou aumentar nesse ou baixar nesses dois faders. Um que é o L, né, left da esquerda, e right da direita. Agora vamos detalhar um pouco mais sobre cada canal da mesa de som. Começando aqui em cima, a gente tem a entrada XLR, que é onde engatamos microfones e também direct box. E essa entrada de P10, de line, onde se engata um instrumento quando tu vai engatar ele diretamente na mesa de som. Uma guitarra, um violão, um baixo, pode engatar nesse tipo de entrada aqui. Pessoal, um outro tipo de entrada agora muito comum também nas mesas mais modernas, tanto nas analógicas quanto nas digitais. É um tipo de entrada mista, né? Que ela serve para te conectar tanto um cabo XLR, que é o de microfone, quanto um cabo P10. Eu vou estar mostrando aqui no vídeo, aqui, em algum lugar aqui, por aqui, ó. E descendo mais um pouquinho, a gente tem um botão de Phantom Power. Esse botão, ele serve para enviar 48 volts pela saída XLR. Isso vai servir para te usar com direct box ativo, que nem esse que eu vou mostrar no vídeo, ou até uns microfones dinâmicos. No nosso caso, a gente usa por chimbal da bateria, né? Tem alguns microfones que necessitam de energia. E tu pode ficar tranquilo que tu não vai levar choque com esse Phantom Power, tá? Um detalhe importante sobre o Phantom Power é algumas mesas, principalmente as mesas analógicas, tem umas mesas com modelos menores que eles têm um botãozinho só para ligar e desligar o Phantom Power de todos os canais. Então tu presta atenção numa coisa, se tu não está usando o Phantom Power, deixa ele desligado.
Porque pode acontecer o seguinte, se tu tens um cabo desbalanceado ligado no XLR, ele pode danificar teu equipamento, certo? E tanto também se tu utilizar de repente uma mesa em cascata ligando para outra. Tá ligando uma mesa de som em outra pela entrada XLR. Tu pode acabar danificando essa mesa se o teu Phantom estiver ligado. Então, muita atenção com isso, certo? Vamos começar explicando de cima para baixo, né? Como eu já estou vindo e fazendo. Vamos começar pelo ganho. É uma coisa muito importante e muita gente não dá bola para isso, tá? Isso aqui manda muito na questão da qualidade de som. Esse aqui nada mais é do que o volume de entrada do som, tá? É o volume de entrada. É a mesma coisa que se eu tivesse um microfone aqui, como esse, tivesse um volume nele. O volume que está entrando aqui na frente, isso aqui é que controla. Muita gente confunde esse botãozinho de ganho com esse volume aqui. Só que são coisas distintas. Esse volume é o volume que está chegando aqui no canal. Ele pode amplificar esse sinal, né? Se está chegando um sinal baixo, tu pode amplificar esse sinal. Já esse, ele controla o volume de tudo aquilo que tu fez aqui, já com som regulado. Tu processou o som e daí tu aumenta o volume. Então são duas coisas diferentes. Se tu botar esse volume em excesso, o teu som já vai entrar saturando no canal, já vai estar entrando alto, distorcendo. E tu não vai saber o porquê. Às vezes tu baixa o volume aqui e o som continua saturando. É por conta disso. Tu estás com excesso de ganho no teu canal. E eu vou explicar depois direitinho como a gente regula isso. Gente, e outra questão também sobre isso, a questão do ganho, é que é o seguinte, se tu tá trabalhando com ganho demais aqui, ó, com muita intensidade de sinal na entrada, por exemplo, tu tens um microfone que nem esse, tu tem vários microfones que nem esse no palco, o que tu tá fazendo? Tu tá aumentando a capacidade de captação desse microfone, ou seja, o som vai virar uma bagunça, porque tu tá tendo um excesso de volume de entrada de áudio e ele vai captar coisa que ele não deveria captar. É como se tu amplificasse a capacidade desse microfone. Então, muito cuidado com isso, porque isso aqui pode acontecer de vir a trazer microfonia no teu palco, o som virar uma bagunça, tudo por conta do ganho. Então, por isso que eu falo que é muito importante tu se atentar a essa questão do ganho. Pessoal, e para a gente continuar aqui nosso aprendizado sobre essa questão de ganho, eu vou ligar essa mesa de som. Como a gente faz para ligar ela? Aqui temos, ó, as saídas balanceadas principais, ó, que aqui é o master main, né? Eu vou engatar um cabo XLR aqui e eu tenho aqui uma caixa ativa e eu vou engatar o outro cabo XLR aqui. Nesse caso aqui não seria ideal porque aqui é uma entrada de microfone, né? Mas tudo bem, ela já vai ter bastante intensidade de sinal na entrada dessa caixa. Mas vamos ligar ela aqui. Tô aqui com o meu cabo conectado, como eu tô só com uma caixa, eu vou usar só um cabo aqui no L. Se eu tivesse duas caixas, uma para cada lado, por exemplo, uma na esquerda, outra na direita, eu usaria uma no L e outra no R. Então eu vou dar o volume aqui, deixar no 0. E daí sim, eu vou dar o volume na minha caixa ativa. Agora sim, pluguei um microfone, né? Bem fajutinho por sinal. E pluguei ali em qualquer canal, na mesa de som, lá na entrada XLR, como eu falei. E agora aqui eu vou mostrar para vocês em relação a ganho, do que a gente estava falando. Como eu faço para regular esse ganho? Nessa mesa, vocês podem ver que eu tenho o sinal de pico de 0 decibéis e tenho o sinal. Então, quando só tiver... Ó, olha só, estou falando no microfone, sinal verdinho, ó, tá legal. Poderia estar um pouquinho mais, mas olha só. Eu vou lá em cima e vou distorcer, vou botar um excesso de ganho para vocês verem o que vai acontecer. Ei, olha só, tá batendo em 0 decibéis. Eu não gostaria, ó, tá acendendo demais, logo mais ele vai pegar um pico. Então, isso não é o ideal. O ganho tá alto demais. Vou baixar um pouquinho. Ainda tá alto. Para mim tá o suficiente. Ele dá algumas O ideal é que ele chegue no máximo nesses 0 decibéis, né? Mas só o sinal já tá bom. Se tu sentir que tá faltando, que tu tá tendo que dar volume demais aqui embaixo, tu vai lá e aumenta um pouquinho o ganho. E daí baixa esse som aqui no fader. Então, a princípio, tá legal. Então, o que eu faço? Normalmente eu deixo esse ganho aqui baixo e vou trabalhar aqui. Vou ligar o microfone e tal. Se eu sentir que tá precisando, que eu tô precisando dar volume demais aqui, eu vou aqui
dou uma subidinha no ganho para dar uma intensidade um pouco maior, deixar o som com um pouco mais de pressão. Também, tem instrumentos, às vezes, que tu vai engatar, que ele vai ficar um som xoxo. Às vezes o som xoxo é um pouquinho de falta de ganho, ele está vindo sem pressão. Isso acontece mais em questão de bateria, instrumentos de pele, né? Então, se tu trabalhar com um pouquinho de ganho, às vezes o som vai ficar um pouco sem força, sabe? Então é mais ou menos isso. Eu vou trabalhando lá e vou aumentando aqui. Então só com essa dica, gente, vocês já vão melhorar a qualidade de som bastante mesmo, tá? Porque essa questão de ganho influencia demais na qualidade sonora que tu vai estar entregando. Mas antes de a gente partir para o próximo passo, deixa eu te pedir uma coisa. Pausa esse vídeo aqui, dá o like, te inscreve aqui no canal, que a gente está sempre entregando conteúdo de graça. E essa é a melhor maneira de tu poder recompensar quem está te entregando alguma coisa de graça, né? E vamos combinar que não vai cair o teu dedo também, né? Então bora! Então agora nós vamos para outra parte, que são os ajustes de frequência. O meu microfone está conectado aqui, vocês podem ver que ele está meio grave, ou não, tá legal. Então vamos fazer alguns ajustes nas frequências do som que a gente está reproduzindo, para poder melhorar a qualidade desse microfone. Então eu vou para a tela do computador para poder explicar um pouquinho melhor para vocês sobre frequências. Pessoal, para vocês entenderem melhor sobre frequências, vamos fazer a seguinte analogia. Olha só, olha aqui. Imagina que você jogue uma pedra pequena na água, certo? Ela vai se repetir, vai fazer um monte de ondinhas pequenininhas, né, em sequência, certo? Agora, imagina que tu joga uma pedra grande na água. Ela vai fazer umas ondas maiores e mais devagarinho, certo? Então, a sequência, a frequência é da mesma maneira. São ondas repetidas, certo? E uma certa velocidade. Só que a diferença da frequência é que você não pode ver. Essas ondas, elas estão se propagando pelo ar. Quando eu estou aqui falando, eu estou emitindo frequências sonoras. São ondas que estão se propagando no ar. E conforme o tipo da frequência, se são frequências mais graves, mais baixas, são ondas mais longas, né, e mais demoradas, certo? Se são frequências mais altas, elas são frequências mais fininhas e mais rapidinhas, certo? E quando eu estou falando aqui, eu estou emitindo vários tipos de frequências. Eu estou falando numa faixa de frequências. Por exemplo, quando eu faço esse som aqui, ó, o S, ele é um som que agudo. São as frequências mais altas. Você pode ver aqui, eu vou exemplificar aqui no gráfico de uma mesa de som digital, que é o i24 que a gente usa. O S, ele vai estar nessas faixas de frequências aqui, ó, que são as frequências altas. Que é o som da bateria, por exemplo, do chimbal. O som do chimbal, ele só vai responder aqui nessas frequências. Então, por exemplo, o som do bumbo, ela é uma frequência baixa. Ela vai estar aqui nessa faixa aqui, ó, 50, 100. Então, são esses tipos de frequência que o bumbo vai responder. Por exemplo, uma guitarra, ela já vai trabalhar em linhas mais médias. No caso, vai trabalhar por aqui, em frequências médias. Assim como a minha voz aqui também. Olha só, eu vou usar esse microfone aqui para exemplificar. Estou aqui com esse microfone conectado na mesa de som digital aqui e com o RTA da mesa ligado, que é onde ele mostra as frequências que estão sendo captadas aqui pelo microfone. Esse equalizador da mesa, ele está flat, ou seja, não estou fazendo nenhum tipo de correção aqui. Você pode ver pelo RTA que a parte aguda aqui, ó, muito aguda aqui para cima de 10K, que são, né, 10.000 Hz, aqui não responde muita coisa. São as outras frequências, por exemplo, daqui para baixo, né, de 10 até mais ou menos o 100, ó, pode ver que tem muitos picos aqui antes do 100, ó, quando eu estou falando. E já abaixo do 100, eu não tenho quase nada, né? Então são as frequências muito baixas. E falando em Hertz, o que é esse tal de Hertz? Hertz é como a gente nomeia, no caso, a gente mede essa velocidade desse som, como ele se propaga no ar, certo? Então temos o ser humano, ele é capaz de escutar de 20 Hz, você pode ver aqui na tela do computador aqui, ó, que esse é um equalizador gráfico aqui da mesa. A gente consegue escutar de 20 Hz, né, que são as frequências mais graves, até 20
kHz? Aqui tem 22, mas isso aqui dificilmente algum equipamento vai responder. Mas são 22 o que? kHz, corresponde a 22 mil Hz. Então essa é a faixa de áudio que a gente é capaz de escutar. Então se você vê aqui, ó, vamos aqui na tela do computador. Eu faço uma voz mais grave. Pode ver que aqui está respondendo 100 Hz, né? Aqui para baixo. Tá vendo o pico aqui perto de 500? Então, dali para cima, não necessariamente, né? Mas assim, aqui são as frequências médias, ó, 1K, tá subindo, cada vez vai subindo mais. E aqui o S, que eu falei anteriormente, ó, S. Ali estão as frequências agudas. De 20 até 250 Hz, que está aqui representado pelo ponto 1, a gente tem as frequências de graves, graves e subgraves. Do 1 até o 2, né, que são de 250 até aqui, aproximadamente aqui, ó, 4.000 Hz, são as frequências médias. E do 2 até o ponto 2, aqui no caso que são os 4.000 Hz, até o 20.000 Hz, são os agudos. Ficou mais fácil de entender assim, né? Então, agora que você já entendeu como funcionam as frequências, vamos começar aqui na parte do equalizador paramétrico da mesa. As analógicas, isso se chama equalizador paramétrico. As mesas digitais também possuem, é um pouco diferente disso, onde tu pode escolher as frequências que tu quer aumentar ou diminuir. Nesse caso aqui, a gente só tem aqui a parte de médio, né, que a gente consegue regular a frequência que a gente quer aumentar ou diminuir. Então eu vou escolher a frequência que eu quero, ó, por exemplo, eu botei em 315 Hz e vou diminuir. Eu vou aumentar, dependendo da necessidade. E aqui na parte de cima, lembra que eu falei desse botão aqui, de 100 Hz? Esse botão aqui nada mais é do High Pass Filter, ou a gente chama de filtro passa alta. Pode ver pelo desenho, se tu imaginar, como a gente viu antes aí na tela do computador, o gráfico das frequências, o que ele faz? Ele corta as frequências de 100 Hz para baixo, ou seja, um microfone que nem esse aqui, a gente vai falar, eu não preciso que ele responda abaixo de 100 Hz, que já são frequências graves. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse filtro aqui, ó, de 100 Hz. Para quê? Para evitar aquele puff no microfone, sabe? Ele vai cortar aquele grave, vai evitar aquele puff, então já vai sair um som bem mais limpo só pelo fato de eu usar o filtro de 100 Hz. Essa mesa aqui tem essa opção, né, de escolher a frequência média, só que essas mesas menores, né, tem frequências fixas, ou seja, ele só está escrito aqui, no caso, ó, o agudo, está escrito médio, mid, ó, e low, que é o grave. Então, são frequências fixas que tu vai aumentar ou diminuir. Ou seja, tu pode ver que isso aqui, vamos dizer, ele fica aqui no meio, certo? Quando o equalizador está no meio, ele não está atuando, ele não está nem aumentando nem diminuindo, ele está numa linha reta, né? Então, se eu precisar diminuir um agudo, beleza, eu vou ali e diminuo. Então vamos aqui fazer as correções na prática. Eu já botei o corte de 100 Hz, certo? Pelo fato de ser um microfone. E no momento o meu microfone está abafado, ó. Pode ver que o grave está alto, eu deixei propositalmente ali para mostrar para vocês. Então no caso de um som abafado que nem esse, olha só. Ele está com excesso de grave. Então, como eu falei, esses botões servem tanto para te acrescentar ou tirar. Então nesse caso eu vou tirar um pouquinho do grave. Se o som está abafado, tu pode vir aqui tirar um pouquinho do grave ou às vezes acrescentar um pouco do médio, que ele vai também ajudar a dar um pouco mais de definição. Mas vamos primeiramente cortar um pouquinho do grave. Pode perceber que já limpou um pouco o som, ó. Já limpou um pouco o som. Agora no caso eu quero o quê? Um pouco mais de definição. Pode ver que o meu S, ó, S não está tão definido. Então o S é o quê? Uma frequência aguda. Então eu posso vir aqui e acrescentar um pouquinho do agudo, ó. S, 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 oi, S, S. E agora
A gente pode botar também um pouquinho mais de médio, na minha opinião, nesse som, né? Também isso se deve à minha caixa, que ela tem ela não tem um titânio muito bom, né? Mas vamos lá, a gente trabalha com o que tem. Por exemplo, aqui, eu quero um pouquinho mais de médio, então eu vou escolher na faixa aqui, por aqui assim, ó, de 800, e vou acrescentar um pouquinho. Som, Vou tirar um pouquinho ainda do grave. Som, som, S. Então, pessoal, e na próxima etapa agora, a gente vai descer mais um pouquinho. Ó, estamos descendo aqui do equalizador. Aqui nós temos as saídas auxiliares. As saídas auxiliares, nesse caso, essa mesa aqui ela tem 6 saídas auxiliares pré-fader. O que significa o pré-fader? Que ele não vai passar, ele não vai ser influenciado por esse volume aqui, certo? E para que a gente usa essas saídas auxiliares pré-fader? A gente usa para enviar um sinal para um retorno de palco ou para fones de ouvido. Então, o som vai chegar aqui e esse aqui vai ser o volume que eu vou estar enviando, por exemplo, para o auxiliar 1. Então, se eu quero ligar um monitor de chão, né? Quero colocar um monitor de chão ali e quero fazer sair esse som da mesa aqui, fazer uma mixagem para esse retorno de chão. Eu posso vir aqui e mandar desse auxiliar 1, no caso, e ele vai sair nessa saída aqui, eu ligo num amplificador, né, ou numa caixa ativa, enfim, e coloco ali no chão. Então, eu vou ter um volume individual de cada aparelho, no caso de cada canal, para esse monitor no chão. Então, por exemplo, aqui eu tenho um microfone que está ligado, eu dei o volume do microfone. Se eu tivesse, por exemplo, nesse canal aqui uma guitarra, eu viria aqui, não, vou botar um pouquinho de guitarra nesse canal. Se eu tenho, por exemplo, mais outro canal, eu posso botar outro monitor no chão, né? Nesse caso aqui eu poderia estar botando 6 retornos de chão com volumes individuais ou 6 saídas de fone de ouvido. Então, daqui eu enviaria para uma potência de fones, né? Enviaria para uma potência de fones, um amplificador de fones, e o pessoal ia escutar cada um a sua regulagem. Por exemplo, um é o do baterista. Eu vou botar um pouquinho mais da voz para o baterista, vou colocar um pouquinho mais da guitarra para o baterista. Se eu tivesse um baixo aqui, vou jogar um pouquinho mais de baixo lá para o baterista também. Esse aqui é o canal do guitarrista. Vou jogar um pouquinho do baixo para o guitarrista. Enfim, isso aqui são os volumes, né, de cada canal para cada envio de fone de ouvido ou de retorno. Enfim, são os prés. Já esses auxiliares, os pós-fader, eles servem para quê? Nessas mesas analógicas ainda não existia o efeito integrado na própria mesa. Então o que a gente fazia? Tu dá um volume desse canal, por exemplo, e ele vai estar enviando para um processador de efeitos. No caso, um reverb, quero botar alguma coisa, um delay, alguma coisa assim, para, né, dar uma qualidade um pouco melhor para o som, deixar um som um pouco mais bonito, com efeito de ambiência, seriam através desses pós-fader. Já nas mesas mais modernas, o efeito está integrado na própria mesa. Normalmente tem um aparelhinho aqui, mas daí está escrito efeito, em vez de poste aqui, em vez de auxiliar. Então seria efeito. Então, por exemplo, está lá o meu microfone, eu quero botar um pouquinho de efeito nele. Tá aqui o carinha que vai fazer isso. Aí tu me pergunta, Peterson, qual a diferença desse para esse? É que, na verdade, como eu falei, esse não sofre interferência do volume aqui. Já esse, que é o pós-fader, ele sofre interferência por causa desse volume aqui. Se tu vir aqui baixar, ele vai baixar proporcionalmente. Então, por isso que nisso aqui a gente utiliza efeitos, que tu sobe e desce conforme o volume que tu dá aqui no fader. Depois aqui dos auxiliares pós-fader, a gente chega na parte do pan. A gente chama isso aqui também de balanço. E para que serve isso aqui? Como eu mostrei antes para vocês aqui, nós temos as saídas master, né? A saída principal. E nessa linha nós temos a saída da esquerda e da direita. Então, se tu tivesse uma caixa aqui no lado direito, outra na esquerda, esse botão aqui vai servir para quê? Para te endereçar esse som, por exemplo, desse microfone, um pouco mais para a direita ou um pouco mais para a esquerda. É isso simplesmente que ele faz. Então, por exemplo, para que serve isso? Nos tons de uma bateria, se tu quer dar aquele aspecto de ambiência,
Por exemplo, tu vai pegar e deixar o tom da bateria um 75% mais para esse lado, o tom 1. O tom 2, tu vai deixar ali um pouquinho mais para o outro lado. O surdo sempre no meio, porque ele é um instrumento grave, só vai responder nas caixas de baixo, então não vai dar tanta diferença assim, né? Normalmente fica no meio. Talvez um violão, ou tu tenha 2 violões tocando na banda, tu quer dar esse aspecto de ambiência, joga um pouquinho mais para o lado, outro pouquinho mais para o outro. Mas normalmente a gente trabalha assim, sempre no centro, né? Esses são detalhes. E agora a gente chega aqui na parte de baixo. Normalmente, né, tem aqui os sinais, o nível de sinal de entrada, né, que eu já mostrei para vocês. E esse botãozinho aqui, a maioria das mesas de som tem, que é o mute. Serve o quê? Ele é um interruptor para te ligar e desligar o teu canal. Então, enquanto tu não começa, tu não vai ficar desfazer toda a tua mixagem, né? Tu vai vir aqui simplesmente e fechar todos esses canais. Assim como tem outras opções também de fechar além de um por um. E daí vamos dizer, isso aqui tu tá mandando diretamente pro master. Nesse caso aqui a mesa, eu tenho que selecionar, ó, quando eu quero mandar pro LR, ó, que né, são os canais principais. Ela tem a opção também dos subgrupos. As mesas menores ali eu vejo que tem algumas que tem isso aí também. Por exemplo, para que serve isso aqui? Eu vou ter uma bateria. Por exemplo, eu vou selecionar 1 e 2 para o bumbo, caixa, chimbal, tom, enfim. Vou colocar a bateria toda selecionando 1 e 2. E vou tirar do LR, ó. Vou tirar do LR. O que vai acontecer aqui? Toda a minha bateria vai ser endereçada para o subgrupo 1 e 2. Então, em vez de ir direto para cá, ela veio para cá. Então, se eu precisar, por exemplo, vou baixar um pouquinho da bateria, beleza, ó, tu vem aqui e baixa a bateria inteira com apenas 2 botões. Para isso que serve esses endereçamentos. Nesse caso aqui, ela tem 8 subgrupos, né? Como tem mesas que tem 2 subgrupos, 4, enfim. Mas essa aqui tem um pouquinho mais de opções. Bom, agora tu já aprendeu a definir ganho, a corrigir as frequências do som, mas e agora? Como é que tu faz para regular esses volumes, para saber como é que, se a quantidade de volume desse instrumento é o que chega? Essa é uma parte um pouco complicada de explicar, né? E vamos dizer, de definir, vamos dizer assim, uma verdade para isso, né? Porque varia do estilo musical que a pessoa toca, né, que ela trabalha, varia do gosto musical da pessoa, do ambiente que ela está trabalhando. Mas enfim, são muitas variáveis, né? Mas eu posso falar assim de uma maneira geral, que da mesma maneira que para te equalizar um som, para te definir as sequências onde cortar, tu precisa ter referências, é a mesma coisa para mixagem, para alinhar os volumes, tu precisa ter referência. Mas vamos colocar assim de uma maneira assim bem prática. O que tu percebe que sempre fica primeiro? Que se ouve mais na música? Um microfone, obviamente, né? Então tu pode definir um limite do teu som. Vou colocar o microfone, coloquei esse volume, beleza, esse aqui é o volume do microfone e é o que vai ter que sobressair. Então as outras coisas eu vou começar a alinhar um pouco para baixo, certo? Vou lá e coloquei o bumbo da bateria, beleza, aqui o bumbo da bateria. Coloquei bumbo, caixa, chimbal, enfim, botei agora o baixo, o volume no baixo. Tô sentindo um pouquinho de falta de peso na música, né? Um pouco de corpo. Quais são os instrumentos que dão mais corpo na música? O bumbo e o baixo. Então vou lá, coloco um pouquinho de bumbo e baixo. Não, tá sobrando? Tirei um pouquinho. Tá faltando um pouco de definição. Vou lá, na minha voz, por exemplo, vou corrigir um pouquinho o agudo da minha voz. Enfim, tô sentindo um pouco de falta de swing da música. Começa a perceber, não, tá faltando um pouco da guitarra. Tá faltando, se eu toco uma banda de pagode. Opa, tá faltando um pouco do swing aqui. Não, vou botar um pouquinho mais de pandeiro, do reco. Enfim, isso é uma coisa que na prática tu vai começar a aprender. E tu vai pegando essa referência e vai sabendo entender mais rapidamente o que está faltando naquele som. Então isso aí só fazendo mesmo que tu vai começar a ter vai clarear a tua mente. E se você gostou dessas dicas, já te inscreve aqui no canal, que eu vou estar sempre trazendo aí novidades do mundo da música e do áudio. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.